você? Eu espero que esteja tudo bem com você nesse dia. Quero dividir hoje aqui uma palavra. E eu falo em específico, sem dizer até mesmo a referência bíblica, mas de uma forma não religiosa. Falar sobre algo tão simples, mas que às vezes nós negligenciamos, que é pausa. Sabe quando a gente tem que estar no carro escutando som, a gente tem que escutar alguém, a gente dá uma pausa? Eu creio que diariamente a gente tem que dar pausas para ouvir Deus falar com a gente. Quando estamos no automático, a gente não consegue ser a gente mesmo. A gente estamos fazendo parte de um sistema robótico. E o ser humano não foi feito para ser robótico. O ser humano ele foi feito para se relacionar de uma forma humana. Por isso tanta ansiedade e depressão. Porque não estamos nos colocando no lugar do outro, na situação do outro. E eu que a própria natureza feita por Deus, ela se manifesta. Já observou que a natureza vem a parte do sol e as plantas que estão fracas, elas morrem. E algumas árvores que não dão mais fruto, devido a não dar mais fruto, ela também não faz adubo para ela própria. Já parou para pensar nisso? A árvore, ela dá muitos frutos, as pessoas colhem e de repente os frutos que caíram no chão ficaram podres, mas virou adubo para ela mesma se alimentar e ela mesma continuar viva. E eu creio que a palavra de Deus diz que quando uma árvore que não tem fruto, Deus vai cortar ela. Teve a figueira com Jesus, né? Que é muito linda a passagem que ele falou e ela secou completamente, porque ele precisou de figueiras e ela não tinha para ele. E eu creio que se todo dia a gente não produzir bons frutos, eu falo frutos do Espírito Santo, como está na palavra, porque o Espírito Santo é alegria. O Espírito Santo nunca será murmuração e reclamação, insatisfação. Isso não é o Espírito Santo, isso é outra coisa, outro espírito. Satanás ele estava insatisfeito no céu pela posição que ele tinha. Quem sabe se você agora se sentia insatisfeito por algo que está acontecendo na sua vida, que o Espírito Santo lhe dê a satisfação e o sentimento de pertencer ao próprio Deus. O seu espírito veio de Deus, um dia volta para Ele, mas você tem uma alma que terá um destino. E nesse caminho a gente consegue desfrutar uma vida com Deus, não só quando estivermos um dia na eternidade, mas uma vida com Deus já aqui nessa terra. Pausa. Eu creio que o Senhor hoje nos pede pausas, que venhamos ter pausas durante o nosso dia. Pausa para ouvir mais do que falar. Pausa para viver além da aparência do que os outros estão pensando. Será que você, em algum momento, se arruma ou pinta o cabelo? Ou faz algum procedimento? É primeiro para mostrar para as pessoas ou é para você se sentir bem? Se for para você se sentir bem, tá tudo bem. Então tá ótimo, porque aí você não tá negando sua essência para agradar os outros. A palavra do Senhor diz: busca em primeiro lugar o reino de Deus, que tudo será acrescentado. Então eu creio que a gente deve buscar a primeira aprovação do Senhor. Você vê Daniel, eu aprendo muito com Daniel. Hoje mesmo eu li um pouco sobre Daniel. E Daniel, ele foi feito escravo. Ele podia ter todos os motivos para reclamar, para murmurar, para abandonar Deus, que deixou ele ser escravo. Mas porém Daniel se manteve fiel. Fiel à essência de quem ele era em Deus, fiel aos princípios de Deus, mesmo estando na Babilônia, tanto que depois até a própria Babilônia cai, mas ele vai continuar sendo honrado por Deus no Médio Persa. A gente começa a compreender quão forte é a gente colocar Deus em primeiro lugar, como primícia da nossa vida. A gente enxerga melhor a vida quando no curso da natureza a gente consegue saber que nascemos para ter bons frutos, porque senão a própria natureza vai banir a gente. Eu creio que nosso propósito acaba quando a gente sai do propósito, do que Deus fez você para fazer. Quem sabe você tem um dom de cozinhar e você parou de cozinhar. Você tem um dom de construir e parou de construir. Quem sabe você tem um dom de curar as pessoas através da parte da saúde, e você saiu da área da saúde. O que é que você nasceu para fazer? Será que você sabe? Porque Deus fez você com um propósito. Você não nasceu em vão. E no curso natural da natureza física e espiritual criada por Deus, eu creio que a gente, quando sai do propósito, a gente descumpre a função. A gente é quem o principal
que sofre com isso, porque acabamos não sendo nutridos no nosso adubo, no mundo espiritual, pelos próprios frutos que a gente daria a outras pessoas, que as cascas ficariam ali no solo e ia também nos alimentar. No fim, não só colhemos o que plantamos, mas comemos as nossas palavras e nos sentimos bem com o que comemos ou nos sentimos mal. O que é que você tem falado para você mesmo e para os outros? A palavra tem muito poder para se abençoar e também para nos abençoar. Se abençoe com a sua palavra. Seja você a primeira pessoa a abençoar-se. Diga que Deus abençoe o meu dia. Que Deus abençoe a minha vida, o meu propósito. Que Deus esteja comigo nessa tarde, quando começar o trabalho. Que Deus nos oriente. Então venhamos nos abençoar. Você é abençoado. Você já tem ar para respirar, você já é abençoado. Você sabe falar, andar. São tantas as bênçãos, incontáveis são as bênçãos que o Senhor nos dá e às vezes a gente vai reclamar por tão pouco. O Senhor nos ajuda, Deus, a sermos gratos e satisfeitos com tudo que temos, porque se não somos felizes na situação que estamos, não seremos lá na frente também. Porque hoje é o lá à frente de quando lá atrás pedimos a Deus. Preste bem atenção, onde você está hoje não era mais onde você estava há 20 anos atrás. Deus já lhe exaltou em algumas áreas, Deus já te levantou, às vezes como pai, como empreendedor, e você está grato por tudo que Deus já fez. Seja grato e pausa. Dê pausas durante o dia para olhar para o céu, dê pausas para ouvir Deus falar. Se falarmos demais, pedimos demais, na verdade não damos espaço para Deus falar. Então, fique em silêncio, bota um louvor, ou escute o que Deus quer falar. Deus quer falar com você. Pode ter certeza. Deus ele tem o melhor para nós. Que Deus abençoe a tua tarde de trabalho, teu final de semana, em nome de Jesus.